E aí pessoal, vamos resolver um probleminha utilizando JavaScript. Me mandaram aqui um, um probleminha para a gente resolver, para fazer uma aplicação de cálculo do IMC. Para isso a gente vai utilizar o Replit. Não tem que instalar nada na sua máquina por enquanto. Quem não sabe, é replit.com. Se você abrir direto no site replit.com, ele vai pedir para iniciar Start Coding, mas você pode continuar sem fazer login. Mas é bom você fazer o login com o Google ou com o seu e-mail, que é o seu trabalho fica salvo. Depois você escolher a linguagem Node.js, que é JavaScript no back-end. Você não precisa escolher a versão, ele escolhe a versão por você. E nós vamos fazer uma calculadora de IMC. Vamos usar aqueles conceitos básicos que a gente já viu. Primeiro lembrar como é que calcula o IMC. Se vocês já viram, deixa eu ver aqui. Acho que a gente consegue abrir mesmo. Dá certo. Cálculo do IMC. Calculadora do IMC, como é que a gente calcula? Vamos lá. IMC. Fórmula. Eu quero a fórmula só. Aqui. Dividir o peso em quilos pela altura ao quadrado em metros. Então, vamos lá, né? Se a gente precisa do peso, a gente vai fazer esse primeiro problema sem interação. A gente vai colocar direto no código. Então, como é que a gente define uma variável? Precisa de uma variável para armazenar o peso. Vamos colocar o peso aqui, o input direto, né? Se eu tenho 80 quilos, na verdade 82 eu acho. No JavaScript ou no Node você pode ou não colocar o ponto e vírgula. Vamos considerar que a gente vai precisar colocar o ponto e vírgula nesse campo. Qual é o outro que a gente precisa? Altura. Altura é um número com casas decimais, 1,75 que eu tenho. Vocês podem fazer baseado na sua altura. Então vamos calcular, vamos criar outra variável com o nome IMC. Como é que é a fórmula? Peso. E aqui nós vamos fazer uma expressão para multiplicar. Não, é peso dividido, né? Peso, dividir o peso pela altura ao quadrado. Então, primeiro, vamos dividir o peso pela altura ao quadrado. Altura ao quadrado, a gente pode fazer a altura vezes altura. Tô vendo aqui que a gente vai ter um pequeno problema, porque eu preciso dividir pela altura ao quadrado. Se eu colocar dessa forma, ele vai fazer a execução da esquerda para a direita. Ele vai calcular o peso vezes dividido pela altura e depois multiplicar pela altura. Se a gente fizer esse cálculo, não vai estar correto. Então, como é que a gente faz para poder obrigar a sequência normal? Vamos utilizar aquele conceito da matemática que tudo que está entre parênteses vai ser executado primeiro e depois o que está fora do parênteses. Então, primeiro ele vai fazer altura vezes altura e depois ele vai fazer a operação com o peso.
Então é isso. A gente bota, como é que a gente faz para poder ver? Console.log IMC. Vamos ver se isso aqui dá certo. 26,77. A fórmula tá certa. Agora eu não sei se esse valor corresponde à obesidade ou não. Aí essa vai ser a nossa segunda fase. Por hoje a gente vai fazer isso aqui.